Olá, turma. Hoje nós vamos continuar com o estudo do sistema reprodutor masculino, tá? Na aula passada, nós vimos que esse sistema ele vai se dividir em duas porções, né? A porção interna e a porção externa. Nós também conhecemos quais estruturas, né, se encaixam em cada classificação. Nós vimos que na porção externa, né, vai ter aí o pênis e o escroto, e vimos que os órgãos internos serão todas as estruturas que sobram, né, exceto o pênis e o escroto, vai ser a porção interna desse sistema, tá? Nós vimos também as funções gerais desse sistema, que vai desde a produção do espermatozoide até a liberação dele, né, durante o ato sexual. Nós vimos que também vai haver aí uma produção de hormônios e que a parte principal desse sistema, no caso, para a produção, né, tanto do espermatozoide quanto para a produção de hormônios, vai ser o testículo, né? Nós conhecemos os testículos e a gente aprendeu as suas funções, né? Que uma delas, como já falei, é a própria produção do espermatozoide, e foi justamente onde nós paramos, né? Na verdade, eu até já cheguei a explicar um pouco sobre a produção do espermatozoide e o papel dele na reprodução, mas eu vou falar novamente porque nós paramos no meio do conteúdo e eu já deixei claro que nós íamos conversar novamente sobre o espermatozoide, tá? Como falei na aula passada, no interior do testículo, né, vai ser produzido o espermatozoide, vai ser produzido lá nos túbulos seminíferos, tá certo? Por meio das células germinativas, que, como também disse para vocês, vão se chamar espermatogônias, tá? Essas células, já estão presentes, já faz parte da anatomia do corpo, elas já estão presentes no interior dos túbulos seminíferos e conforme elas sofrem o efeito do hormônio luteinizante, na verdade, tanto do hormônio luteinizante quanto do hormônio folículo estimulante, né? Esses dois hormônios vão estimular a produção do espermatozoide a partir das espermatogônias, tá? Essas células ficam no interior dos túbulos seminíferos e elas, né, vão se replicar, vão passar pelo processo de meiose para dar origem ao espermatozoide, certo? Também no interior dos túbulos seminíferos vão existir as células de Sertoli. As células de Sertoli elas vão ser responsáveis pela produção e pela secreção de nutrientes, tá? Que vão manter aí a vida do espermatozoide, tá bom? A gente também precisa saber que o nome desse processo de criação do espermatozoide, de produção do espermatozoide, né, é chamado de espermatogênese, tá? Na verdade, assim, existe o nome principal, gametogênese. Esse nome, né, gametogênese, é justamente a produção dos gametas. E a gente já sabe, porque nós vimos lá no sistema endócrino, que a mulher vai produzir um gameta, que é o óvulo, e que o homem vai produzir outro gameta, que vai ser o espermatozoide, tá? Então, cada um vai ter também um nome específico. A produção do espermatozoide vai chamar de espermatogênese e a produção do óvulo a gente vai chamar de ovulogênese, tá? Ou de ovogênese. Qualquer um desses dois nomes. Mas os dois processos, né? Qualquer um dos dois vai ser uma gametogênese, tá? E vamos especificando, né? Vamos deixar aqui mesmo com o sistema reprodutor masculino, a gente vai chamar de espermatogênese, tá? E esse processo, ele vai acontecer durante a puberdade, né? E ele vai acontecer enquanto o indivíduo estiver vivo, tá bom? Diferente das mulheres,
né? Que eu já falei aqui algumas vezes para vocês e torno a repetir, que elas já nascem, a gente já nasce, na verdade, com a quantidade específica de óvulos para serem, de ovócitos, na verdade, para serem maturados, né, e liberados durante a nossa vida, tá? Já o homem, ele vai aí produzir milhões e milhões e milhões de espermatozoides, tá bom? Aí, vamos só organizar, né? Até já cheguei a falar essa parte para vocês também na aula passada. A testosterona, ela vai ser secretada pelas células de Leydig. As células de Leydig, elas ficam lá dentro do testículo também, tá? Tem os túbulos seminíferos e ao redor dos túbulos seminíferos vai existir as células intersticiais, que são as mesmas células de Leydig, tá bom? O hormônio luteinizante, né, que é o LH, ele vai justamente estimular as células de Leydig a produzir a testosterona, tá? O hormônio folículo estimulante, que é o FSH, que assim como o LH é produzido lá na hipófise, ele vai estimular as células de Sertoli, tá? Que são as células de sustentação, que vão produzir nutrientes para o espermatozoide, tá bom? E também o sistema reprodutor masculino vai sofrer o efeito do GH. GH, como a gente já conhece, né, também é produzido na hipófise e ele é o hormônio, considerado hormônio do crescimento, tá? Ele vai promover a divisão inicial das espermatogônias, tá? Que são as células germinativas, tá bom? É ele que vai começar o processo de divisão celular para formar o espermatozoide, tá bom? Durante a vida, o homem vai ser capaz de produzir milhões de espermatozoides, como eu já falei, né? E em cada ejaculação, ele vai liberar aproximadamente de 100 a 500 milhões de espermatozoides e essa variação vai depender muito do tempo de abstinência prévia, né? De quanto tempo esse homem vai passar sem ejacular até chegar a esse momento, entendeu? E só para deixar claro, o espermatozoide é uma única célula, tá? Isso aqui é uma célula só, né? A gente tem aquela dessa, eu sou o espermatozoide vencedor. Não, o espermatozoide ainda não chega a ser um indivíduo, tá certo? Isso é só uma célula, uma única célula. Para que se torne um indivíduo, precisa acontecer a fecundação, para a gente ter o zigoto, a formação do feto, né? Até nascer aí o bebê, tá bom? Aí a gente vai estudar aqui a estrutura anatômica do espermatozoide. Como eu falei, ele é uma célula, uma única célula. E é diferenciada porque é uma célula especializada, tá? É uma célula que vai atuar somente no processo de reprodução, tá bom? Não pode ser aquela célula redondinha que a gente estudou há muito tempo, tá? A gente estudou aquela célula redondinha que no centro tem um núcleo, aí vão ter as mitocôndrias, os lisossomos, ribossomos, né? E todas as outras organelas dela. Aqui já vai ser um pouquinho diferente, porque ela vai ser dividida em 3 partes, tá? A cabeça, que é essa estrutura, o colo, né, que é essa estrutura bem aqui, que é onde vai ficar localizado os centríolos dessa célula, e a cauda, que vai daqui até o finalzinho aqui do flagelo, tá certo? A cabeça, que é essa parte aqui, é onde vai ficar localizado o núcleo, tá bom? E obviamente, né, se o núcleo está aqui, também é onde vai ser carregada as informações genéticas, porque o espermatozoide tem essa função, né, também de carregar as informações genéticas para acontecer aí a reprodução, tá? E é nessa parte da cabeça onde esse processo vai acontecer, onde as informações genéticas vão ficar armazenadas, tá? Essa parte eu cheguei a explicar para vocês ainda na aula passada, e eu fiquei de repetir para não ficar um pouco confuso, tá bom? Mas vamos lá. O espermatozoide, tá certo? A célula reprodutora masculina, ele pode carregar cromossomos X e Y, enquanto a célula reprodutora feminina, que é o óvulo, pode carregar apenas
cromossomos X, tá? Durante a relação sexual, bom, vamos lá, vai formar um zigoto. Digamos que o espermatozoide que foi liberado nesse processo levava ali um cromossomo Y, tá? E o óvulo, né, obrigatoriamente vai trazer um cromossomo X, porque o óvulo só leva cromossomo X, não leva cromossomo Y, tá? Isso é uma particularidade do espermatozoide. Então, digamos que o espermatozoide levou um Y e o óvulo trouxe o X. A junção, a combinação desses dois cromossomos, né, do X e Y, vai resultar no sexo masculino, tá? É, é, essas informações genéticas vão dizer, na verdade, né, qual o sexo da criança, também vai dizer a cor dos olhos e a cor do cabelo, esse tipo de coisa, né? As coisas, as informações mesmo genéticas que passam de pai para filho, tá? No caso, nesse caso, a gente está falando somente do sexo da criança. Se o espermatozoide levou um cromossomo Y e o óvulo trouxe o cromossomo X, a soma, né, do X mais o Y vai resultar num bebê do sexo masculino. Já, né, no entanto, aqui, se o espermatozoide levar um cromossomo X e o óvulo está trazendo um cromossomo X, a junção desses dois cromossomos vai resultar em um bebê do sexo feminino, tá? Acho que deu para entender, tá bom? Aqui na região anterior da cabeça do espermatozoide, a gente encontra essa estrutura chamada de acrossoma ou acrossomo, tá? Parece assim um capuz, né? Que vai servir aqui mesmo para até proteger o núcleo, tá certo? Essa estrutura ela é formada a partir do complexo de Golgi, que também é uma organela das células, tá certo? E essa estrutura, ela libera uma enzima, e essa enzima ela vai facilitar a entrada do espermatozoide no óvulo. Então, ela vai garantir a fecundação, tá bom? O colo, que é essa região, ela vai fazer a junção, né, entre a cabeça do espermatozoide e a cauda, tá? E a cauda, né, que essa parte aqui, vai ser dividida em três regiões, tá? A peça intermediária, a peça principal e a peça terminal, tá bom? Aqui na peça intermediária, nessa parte aqui, vão conter várias mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são organelas responsáveis pela respiração celular. Consequentemente, elas vão produzir energia, tá? E essa energia vai ser essencial para a movimentação do flagelo, para a movimentação da cauda, tá bom? E o espermatozoide precisa dessa energia para que ele consiga chegar até o óvulo. Quando se tem um espermatozoide com baixa concentração de mitocôndrias, consequentemente baixa produção de energia, ele não consegue chegar até o seu destino, tá bom? Essa cauda, né, ela vai servir justamente para a movimentação do espermatozoide, tá? E então, se só serve para isso, só serve para a movimentação, ela não precisa adentrar no óvulo. Tá? A única parte que entra no óvulo é a cabeça do espermatozoide, tá? O restante fica para trás, tá bom? Também é importante a gente saber que durante a formação do espermatozoide vão surgir aí alguns defeitos, tá? Podem surgir espermatozoides com duas caudas, com duas cabeças, ou espermatozoides com a cabeça grande demais, e a gente precisa entender que esses espermatozoides com anomalias, né, espermatozoides defeituosos, eles não vão conseguir chegar até o óvulo, tá? Eles são os primeiros a morrerem, ainda na entrada do canal vaginal já vão ficando para trás, tá certo? E eles caracterizam aí pelo menos 10% dos espermatozoides produzidos, tá? E eles se perdem, não são capazes de fecundar o óvulo, tá bom?
finalizando aí a parte do espermatozoide, eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre o câncer testicular, tá? É bem rapidinho. Esse câncer, ele atinge, em média, né, 8 mil homens e mata cerca de 350 homens por ano, só no Brasil, tá? A prevenção é muito simples e o homem precisa fazer, né, o autoexame no testículo, assim como nós mulheres fazemos nas mamas, tá? O autoexame, ele consiste na palpação do escroto em busca de alterações, né, no tamanho, aqui, ó, quando tem um testículo menor do que o outro, quando tem um maior do que o outro, tá? Presença de nódulos, se existe um testículo mais duro do que o outro, também é importante ficar atento, né, à dor na região do testículo, a desconfortos, a presença de secreção, tá? E, na verdade, a qualquer desconforto nessa região, tá? É preciso ficar atento. O autoexame, ele pode ser feito durante o banho, que facilita a realização, né? E é importante que se faça, certo? É importante que se faça, porque todo câncer, como a gente já sabe, quanto antes ele for descoberto, mais eficaz vai ser o tratamento, né? E fazer o autoexame uma vez por mês, durante o banho, enfim, fazer o autoexame uma vez por mês já vai prevenir aí problemas futuros, tá? Então a gente finaliza nessa parte aqui o estudo dos testículos, tá bom? E das substâncias que são produzidas nele, né? E a gente caminha aí para as próximas estruturas, tá? Começando aí pelo epidídimo. O epidídimo é um tubo único, tá certo? Um tubo só, que fica enrolado aqui nessa parte superior, até aqui a parte de baixo do testículo, tá certo? Algumas literaturas vão dizer que quando a gente desenrola esse enovelo, mais ou menos isso, essa estrutura enrolada aqui, né? Quando a gente desenrola, a gente chega a ter, né, pelo menos 5 metros de epidídimo, mas algumas outras literaturas dizem que chega a 7 metros, tá? De tubo. Esse tubo ele vai ligar o testículo aos ductos deferentes, tá? Aqui é a estrutura do testículo, como a gente viu na aula passada. Tá aqui o epidídimo e a parte final do epidídimo já é a parte inicial do ducto deferente, que é esse ducto aqui amarelinho, tá? Que passa por trás do testículo, tá certo? E vai ser aqui no epidídimo que o espermatozoide vai ser maturado e vai ser armazenado, ou seja, o espermatozoide vai ser produzido nos túbulos seminíferos e vão ser armazenados aqui no epidídimo, tá bom? E também é aqui no epidídimo que eles vão ganhar mobilidade, né? Que eles vão adquirir a capacidade de se movimentar para poder encontrar o óvulo, tá? A gente vai dividir o epidídimo em 3 partes. A cabeça, que é essa parte mais superior aqui, e vai ter a função de receber o espermatozoide. Ele foi produzido aqui nos túbulos seminíferos, ele vai ser jogado aqui na rede testicular, e da rede testicular ele vai passar aqui para a cabeça do epidídimo, tá certo? O corpo é essa região mais intermediária, tá certo? Vai ficar entre a cabeça e a cauda, né? E durante a passagem do espermatozoide nessa região, é que vai acontecer a fase de maturação, é onde o espermatozoide vai amadurecer, vai se preparar para a fecundação, tá? Esse processo pode demorar até 60 dias. O processo de amadurecimento do espermatozoide pode demorar até 60 dias, tá? E por último, vem a cauda, que é a porção inferior, e vai ser nessa região que o espermatozoide que já está maduro, né? Porque ele foi maturado aqui no corpo.
ele vai ficar aqui armazenado, tá? Na porção final do epidídimo e na porção inicial do ducto deferente. Eles vão ficar armazenados aqui até iniciar o processo de ejaculação, tá bom? O espermatozoide passou pelo epidídimo, já entrou no ducto deferente. Aí a gente precisa também conhecer esses ductos, né? Os ductos deferentes vão ser 2, tá? Um ligado a cada testículo. E é um canal, basicamente isso, basicamente um tubo, né? Formado de músculo que vai conduzir o espermatozoide do epidídimo, que é onde eles ficam armazenados, até se encontrar com o ducto da vesícula seminal, tá? Esses dois juntos vão formar o ducto ejaculatório, tá bom? E ele ainda pode armazenar também, né, os espermatozoides aqui por até 30 dias, tá? Aí uma informação aqui muito importante sobre essa região do sistema reprodutor é que é esse ducto que vai ser cortado quando o homem faz o procedimento chamado de vasectomia, tá? É um procedimento até conhecido, bastante conhecido, na verdade, já que se trata de um método contraceptivo, né? E são esses ductos que vão ser cortados durante esse procedimento, tá? É um procedimento simples, né? Que, como eu já falei, vai consistir no corte dos ductos deferentes, tá bom? Que são esses ductos. Aqui o testículo, o epidídimo aqui, e aqui é o ducto deferente, um de cada lado. Pronto, aqui ele inteirinho, e aqui ele já tá cortadinho também. Só vai mesmo interromper a passagem do espermatozoide do epidídimo até a vesícula seminal, né? Nota que aqui está o começo, né, do ducto deferente e aqui está a parte final, quando encontra aqui a glândula seminal. O espermatozoide só vai, agora vai ser incapaz de chegar até o destino final, tá certo? Mas ele vai continuar sendo produzido. Então, só para a gente deixar bem claro aqui, a vasectomia não afeta desempenho sexual, tá certo? Esse procedimento, ele só vai impedir a passagem do espermatozoide até o pênis. Ele só vai mesmo barrar o espermatozoide aqui nessa região, tá certo? Ele vai continuar sendo produzido e o que vai ser ejaculado agora vai ser o líquido seminal, né? Vai ser o sêmen. E o sêmen, ele vai ser produzido em 3 regiões diferentes. Na verdade, o líquido seminal, ele é a junção de 3 líquidos diferentes, né? São produzidos aí na vesícula seminal, na próstata e nas glândulas bulburetrais. A gente vai entender essas estruturas, mas de antemão já fica sabendo que, apesar dessa glândula receber o nome de glândula seminal, o sêmen não é produzido só aqui, né? Acho que mais ou menos 60% do volume total do sêmen é produzido aqui, tá bom? Existem outras regiões que também fazem parte desse processo, tá? Outra coisa que é importante a gente saber é que a vasectomia é um procedimento reversível, né? Pode ser desfeito, só que a taxa de sucesso nesse processo de reversão vai variar de homem para homem, né? Então, é importante que o paciente entenda o procedimento que ele está fazendo, os riscos que pode acontecer, né? No caso dele querer reverter, que não pode não dar certo, e a acompanhante também precisa estar ciente disso, tá certo? Aí eu vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre mitos e verdades, né, desse procedimento, tá? Então, é verdade, já falei até que a vasectomia é um procedimento simples, mas esse procedimento é tão simples que ele pode ser realizado no ambulatório, não necessariamente precisa de um centro cirúrgico, tá? O tempo da cirurgia é só 30 minutos e quando finaliza o paciente já pode ir para casa tranquilamente, tá certo? Outra verdade,
é que os espermatozoides continuam sendo produzidos, eu até já falei isso, eles só não chegam até o ducto ejaculatório, tá bom? E também vai ajudar aqui no planejamento familiar, né? Esse é um procedimento que ele é liberado pelo SUS, ele é feito pelo SUS, tá? E o número de homens que procuram a cirurgia até tem aumentado. Por quê? A gente já sabe que as mulheres, para fazer um procedimento parecido com esse, né, seria a laqueadura, né? Quando vai ali fazer a ligação, é assim que a gente chama comumente, né? Vai fazer a ligação, vai cortar ali as trompas. Então, esse procedimento da mulher é um procedimento muito mais doloroso, tá certo? A paciente vai precisar ficar internada, o processo de recuperação em casa também vai ser mais demorado e pode ter riscos muito maiores para a vida do que o processo de vasectomia no homem, tá? E outra coisa, da última vez que eu andei conversando sobre isso no posto de saúde, né, a informação que eu recebi foi que para fazer esse procedimento na mulher, a mulher precisa ter mais de 30 anos e ter pelo menos 2 filhos nascidos vivos. Então, não é uma coisa assim liberada que você pode simplesmente chegar e fazer, né? Já a vasectomia é um pouquinho mais fácil. Existem alguns casos que também não são indicados, né? Que é melhor que não se faça. Mas, na maioria das vezes, é um procedimento mais simples, né? Então, é mais fácil que o homem faça do que a mulher, tá certo? Só que, assim, tem que ficar ligado também, porque, apesar de ser um método contraceptivo, e essa é outra verdade, né? É que a companheira do homem que faz a vasectomia, ela ainda pode engravidar se o paciente tiver relações, né, logo após a cirurgia, tá? É preciso esperar um tempo. Por quê? Porque os espermatozoides, como eu já falei, lá nos ductos deferentes, eles ficam armazenados pelo menos 30 dias. Eles também vão ficar armazenados em outros pontos do sistema reprodutor. Então, pode acontecer de se o paciente tem uma relação sexual logo depois da cirurgia, esse vestígio de espermatozoide que ficou no caminho que já foi feito antes, né, pode conseguir fecundar o óvulo. Pode acontecer, não é impossível. Então é interessante que se espere um tempo até que realmente se possa fazer, se possa ter relação sem outro método contraceptivo, tá? Aqui a gente finaliza essa parte das verdades. Aí vamos começar aqui com os mitos. Na verdade, aqui os mitos, eles têm um teor muito machista, né? Que evita que alguns homens façam esse procedimento, né? E então assim, é um mito dizer que o procedimento deixa o homem impotente, deixa o paciente impotente, tá? Ou que ele perde o desejo sexual, né? Que ele perde a libido. O pênis não diminui, afinal não está cortando o pênis. E muito menos vai afetar a masculinidade desse homem, tá? Outra coisa, um mito grosseiro, mas é grosseiro mesmo que existe, é que a vasectomia é a mesma coisa que castração. Gente, não é. Castração é uma coisa, vasectomia é outra coisa, são procedimentos totalmente diferentes, tá? Você já viu aqui, a gente conseguiu ver aqui que a vasectomia é um procedimento simples, no instante você faz, os hormônios vão continuar sendo produzidos aqui no testículo, o espermatozoide também vai continuar sendo produzido, ele só não vai chegar até o final, né, do caminho, só não vai chegar até o pênis, tá? Já na castração, é quando corta, quando extirpa mesmo os testículos. É quando impossibilita a produção do gameta, que é o espermatozoide, e dos hormônios, tá? Então, são dois procedimentos diferentes que não tem nada a ver um com o outro. Né? Então, a gente tem que
na realidade, desfazer, né, esses mitos, não dar vazão a esses mitos, a espalhar esses mitos por aí, porque isso até traz problemas, né? Tem homens que realmente evitam fazer, não querem fazer de jeito nenhum o procedimento, prefere que a mulher passe pelo procedimento de laqueadura, que é bem mais danoso do que uma cirurgia simples dessa, que é feita até mesmo no ambulatório, né? Então vamos continuar aqui com a parte da anatomia mesmo. A glândula seminal ou vesícula seminal, tá? Fica a teu critério. Essa estrutura bem aqui, ó. Então, que a gente já passou aqui pelo testículo, epidídimo, ducto deferente, né? E chega aqui na vesícula seminal, tá certo? Essas vesículas são como se fossem duas bolsas que vão ficar na base da bexiga, tá? Tá aqui a bexiga, tá ela aqui de um lado e do outro lado tem outra vesícula igual a essa, certo? E elas vão produzir um líquido que vai nutrir o espermatozoide. Esse líquido ele é rico em frutose, que é uma espécie de açúcar, tá? E em vitamina C. E já falei até que esse líquido que vai ser secretado aqui, ele só vai constituir mais ou menos 60% do líquido seminal. Até coloquei o nome sêmen aqui para a gente lembrar de falar desse assunto, tá? A união do espermatozoide com os líquidos que vão ser produzidos aqui na vesícula seminal, na próstata e nas glândulas bulburetrais, né? Todos esses líquidos juntos é que vão formar o sêmen, tá? É que vão dar aí a composição total do sêmen, tá certo? Então, apesar de receber esse nome vesícula seminal, eu não posso dizer que o sêmen é produzido aqui, porque na realidade não é. O sêmen é a junção de todos esses líquidos do espermatozoide, mais os líquidos que são produzidos nas outras glândulas, tá bom? Ductos ejaculatórios, tá aqui ele aqui, ó. A partir do momento que o ducto deferente passou por aqui, passou pela glândula seminal, quando ele sai da glândula seminal, ele já deixa de ser ducto deferente e passa a ser ducto ejaculatório, tá? Ele vai medir cerca de 2 centímetros. É um trajeto muito curto, tá bom? E eles vão perfurar aqui, né, a próstata, vão entrar, né, vai passar pela parte de dentro da próstata e vão já se esvaziar aqui na uretra, ó, já para saída. A continuação dele já é a uretra, tá certo? E se você prestar atenção aqui, né, se a gente observar aqui, a uretra também passa por dentro da próstata. Aqui a bexiga, né? Aqui já inicia a uretra, ó. Ela passa aqui por dentro da próstata. Eles dois vão se unir, o ducto ejaculatório e a uretra, para dar o final da uretra aqui, ó. Até sair, tá? A próstata. A próstata, ela é considerada uma glândula exócrina, né? E que também faz parte do sistema reprodutor masculino e vai ter a função de secretar um fluido incolor, vai secretar um líquido que vai se juntar com o líquido que foi secretado lá na vesícula seminal para poder dar origem ao sêmen, tá? O líquido que é produzido aqui na próstata possui um pH alcalino que vai servir para neutralizar a acidez da uretra, tá? Do pênis aqui. Vamos entender. O xixi, né, foi produzido lá nos rins e ele fica armazenado aqui na bexiga. E quando ele sai da bexiga, ele vai sair pela mesma uretra por onde vão passar os espermatozoides, por onde vai passar o sêmen, tá bom? Então, a próstata vai ter a função de produzir um líquido que vai neutralizar o pH da uretra, né? Porque a urina que foi produzida aqui é ácida, então deixou aqui a uretra com pH ácido. E esse líquido produzido na próstata vai neutralizar esse pH, tá certo? Para deixar aí um ambiente
onde o espermatozoide possa passar sem sofrer maiores danos, tá bom? Outra coisa, esse sêmen, né, o sêmen todo, a composição final do sêmen, tá bom? Também vai ter esse papel de neutralizar o pH do canal vaginal, que também é, tá certo? Para que ocorra aqui o bom funcionamento da próstata, ela vai precisar da ação de alguns hormônios masculinos, né? No caso da testosterona, tá? E a testosterona também vai ser responsável pelo crescimento da próstata, tá? Aí, aqui só para a gente ver como é legal, essa imagem ficou muito boa mesmo. Aqui a bexiga, tá bom? Onde a urina vai ficar armazenada, ó. Aqui já é a uretra, tá? Aqui é o ducto deferente, por onde foi, que vem lá do epidídimo, tá certo? Só o espermatozoide tem aqui dentro, não tem líquido aqui, só espermatozoide. E aqui a vesícula seminal, né, liberando o líquido dela, ó. Se junta todo mundo aqui, todo mundo para o mesmo canal, todo mundo indo para a uretra, tá? Já que a gente já conhece a próstata, vamos falar um pouquinho sobre o toque retal, né? Que é um exame muito famoso e muito temido pelos homens também, né? Esse exame ele tem a função de avaliar a próstata. Ele vai ser feito pelo médico urologista ou pelo proctologista e consiste basicamente, né? O médico vai inserir o dedo indicador no reto do paciente com a intenção de sentir a próstata, tá? A gente consegue ver aqui nessa imagem que a próstata fica muito próxima do reto. Então, essa vai ser a melhor forma de avaliar a presença de nódulos. É a única forma, na verdade, de fazer um exame físico da próstata, tá? Outro exame que também pode ser solicitado para avaliação da próstata é o PSA, tá certo? Esse exame é igual um exame de sangue, só que o médico vai avaliar nesses exames, né, no exame de sangue, os níveis de uma substância que é produzida aqui na próstata, que é justamente o PSA, tá? Quando tem algum problema na próstata, os níveis de PSA tendem a ficar elevados. Aí é necessário fazer o toque retal. Aí, só para a gente entender que um exame não anula o outro, tá certo? Não substitui o outro. Esses exames são complementares, tá bom? A glândula bulboretral, você não está encontrando ela na imagem, é essa estrutura bem pequenininha aqui, ó, tá? São estruturas pequenas, são arredondadas, né? Parecem, são do tamanho de uma ervilha, tá? E a função delas vai ser secretar uma substância que vai constituir apenas 5% do líquido seminal. Essa substância, ela também vai ter um pH alcalino, tá? Também vai, assim, igual a próstata, né? A próstata também produz uma substância com pH alcalino. E ela vai proteger o espermatozoide, né? Vai também, além desse líquido que ela produz, ela também vai produzir um muco, e esse muco vai lubrificar o revestimento da uretra, tá? Até a extremidade aqui do pênis, tá certo? O muco que é produzido aqui na glândula bulboretral vai lubrificar todo o revestimento da uretra até aqui a extremidade do pênis, tá bom? Para que possa diminuir aí a quantidade de espermatozoides que são danificados durante o processo de ejaculação, né? Já deu aqui os nossos 40 minutos, né? Aí não vai dar pra gente finalizar o conteúdo hoje. Mas na aula que vem a gente já finaliza, né? Só tem mesmo a parte da uretra, o pênis, né, por completo, e a gente já inicia o sistema reprodutor feminino, tá bom? Foi uma honra, galera. Até a próxima aula.